Olá, bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao 14º Inédit de Brasil, Festival de Documentário Musical, que acontece agora de 15 a 26 de junho, na plataforma online e presencialmente em São Paulo. A gente está voltando, né? Assim, depois de 2 anos, voltando a poder se encontrar nas salas de cinema, isso é uma alegria muito grande. Eu sou Andréa Pasquini, faço parte do time de curadores do festival e hoje estou aqui para ter uma conversa que eu tenho certeza que vai ser uma delícia com a Natália Dias e com o Camilo Cavalcante, que são os diretores de Belchior, Apenas um Coração Selvagem, esse documentário tão bonito, essa biografia tão poética do Belchior, que está na competição nacional do festival. Olá, como vocês estão? Que bom ter vocês aqui. Oi, André. Prazer aqui. Prazer, Andréia. Prazer. Gente, assim, eu queria começar do início, né? Nada mais óbvio, de entender um pouquinho como é que surgiu o Belchior na vida de vocês, quais as motivações, qual a inspiração que vocês tiveram para fazer esse filme que é tão bonito. Começa, Camilo, você segue? Pode ir. A poesia do Belchior tocava a gente individualmente já há um tempo, né? A obra dele como um todo, a gente ali 2014, 2015 teve todo um ressurgimento, um recontato ali com a alucinação, e a gente fomos apresentados através de uma e nos identificamos nesse gostar, nesse apreço pela obra do Belchior. E começamos a trocar muita figurinha e refletir sobre a poesia, que justamente foi o que sempre nos encantou, até que a gente vai a um show de uma cantora da Iraçaboia fazer uma releitura de Belchior, e a gente decide, no fim do show, fazer um filme, mas muito assim no lugar apaixonado do fã, sabe? De que queria trazer essa obra e esse artista tão potente de volta. E aí, dali para cá, a gente não abandonou esse sonho e foi se relacionando nesse lugar dessa construção que foi bem longa. Começou em 2016, né, Camilo? Ele estava vivo, né? É bom lembrar isso. Assim, quando a gente começou a falar sobre a possibilidade de um projeto, que era um filme, depois virou uma série, a gente escreveu coisas, a gente começou a mergulhar nas pesquisas e ver o que a pesquisa trazia para a gente como possibilidade também, ele ainda estava vivo. Então, era a possibilidade de um resgate, não só da obra, mas naquele momento do próprio artista, né? Um desejo nosso de um resgate mesmo, de ver tanta potência numa obra e de falar, cara, olha, tinha um movimento, né? A gente fala isso também, assim, tinha um movimento Volta ao Belchior surgindo nas redes, né? Tinha muro pichado, tinha... A gente traz isso no filme, inclusive no final, tem um cartaz, né, de Volta ao Belchior, porque existia esse movimento. E a gente acha também que a gente é uma das fagulhas desse movimento Volta ao Belchior, sabe? Que nessa esteira, e óbvio, a gente começou a mergulhar mais, isso foi ganhando corpo, né? E como a Nath disse, a obra sempre foi o nosso norte, né? Então, a gente parte dela, a gente parte dessa paixão por essa obra e decide mergulhar nela, né? E aí decide que ela também é o guia do filme. Que é até uma das colocações que eu ia fazer, que é interessante que, assim, toda a estrutura narrativa do filme, ela me parece que esse roteiro, né, e essa estrutura, eles são elaborados a partir da poesia do Belchior, né? Quer dizer, eu fiquei na dúvida se vocês estavam preocupados em ter essa narrativa a partir do conteúdo das entrevistas, e aí as músicas entravam para amarrar, ou se eu tive a impressão que vocês partiram da música, da poesia, e aí foram estruturando as conversas. Sim. Processo muito longo, né, Andréia? E também a gente teve alguns métodos, muito nosso também, né? Então, a gente investiga as canções, a gente, inclusive, imprimiu as músicas e lia, relia, achava elementos que eram relacionáveis e também dessa história pessoal, mas dessa história
um pouco também criada dele sobre ele e sobre a obra. Então, num primeiro momento, sim, a poesia o tempo inteiro que a gente lia, relia, separava. Depois a gente mergulha nas entrevistas em um projeto particularmente muito de decupar. A gente decupava, né, Camila? A gente decupava todas as entrevistas e depois, e já desde o primeiro momento, a gente identifica várias personas na personalidade e na obra do Belchior. Então, a gente quase cataloga elas e aí faz esse encontro da poesia com as entrevistas e encontra elementos comuns e esse arco estrutural dentro desse conceito que meio artesanal também, um pouco nosso, né, Camila? Não, total. Eu acho que, inclusive, é bom dizer isso, assim, né? Belchior são muitos, né? Ele pode ser muitos, assim. O Belchior que a gente traz é o que atravessa a gente, é o que a gente enxerga, é o que a gente costura enquanto narrativa, mas, ao mesmo tempo, ele é múltiplo, assim, e a gente percebeu, a gente se deparou com essa multiplicidade ao longo da pesquisa, desse jeito que a Nath falou, a gente foi identificando as personas e aí linkando a obra a cada uma delas. Então a gente ficava aqui atrás, assim, e a Nath também tinha na casa dela um mapa das canções ligado com as personas. Então, sabe, ele como esse cara provocador, como o peregrino, sabe, como o amante, como, né, várias personas que davam para a gente indicações de caminho dentro da própria obra. Então foi um mergulho brutal mesmo, assim, na poesia, sabe? Muito mais do que na vida pessoal, né? Assim, há um estudo nosso da vida pessoal, há um estudo nosso de ir até o Ceará, de ir até Sobral, de ir até a casa onde o pai do Belchior nasceu, que é fora de Sobral, de ir até o Mosteiro dos Capuchinhos, né? Onde ele fez um retiro, né? Quase virou frade e tal. Há esse mergulho, a gente fala muito isso, essa necessidade de respirar o ar do Ceará, de pisar naquela terra e de investigar, né, a essência desse personagem, mas há, em paralelo, esse mergulho muito profundo na obra, né? Acho que por favor, não, por favor. Complementando algo que sempre foi muito presente nas nossas investigações e é até hoje, é a temporalidade dessa poesia e da obra do Belchior. E acho que também, por a gente ter se aproximado tanto de tudo isso, a gente meio sentiu e sente um compromisso de não colocar foco no que estava sendo colocado em foco, do que estava em foco para o Belchior, assim. Então, muita gente que assistiu o filme fala, nossa, eu não conhecia esse personagem, eu não sabia que ele fez tanta coisa, eu não sabia de tudo isso, porque essa temporalidade e esse volume de conhecimento que esse homem teve sempre foi muito caro para a gente. Então, vamos colocar foco nisso aqui, vamos abrir esse leque nesse lugar e fazer essa pessoa ser conhecida pelo que ela é de fato, né? Então, realmente é uma decisão, porque, enfim, não dando spoiler, mas não se trata de spoiler. Assim, a decisão, por exemplo, em não trazer, talvez não elocubrar em cima do desaparecimento dele, ou de rusgas que ele tenha tido com o Fagner, coisas que a gente, né, desse universo biográfico não oficial aí que circula, é uma decisão de vocês clara, assim, objetiva. Quer dizer, vocês queriam trazer o Belchior, primeiro, que vocês viam, e de certa forma também, claro que com o olhar, o recorte de vocês o tempo todo, mas é o Belchior pelo Belchior também, né? Uma vez que vocês mergulham, né, nos depoimentos que ele deu aí ao longo da vida, né? Acho que tem isso, né? Tem a escolha que a pesquisa deu para a gente, de ter ele contando a própria história, faz também com que a gente escolha o caminho que ele tem para dar para a gente. Né? É ele que conta a própria história. Assim. Então, para entrar em qualquer polêmica, né, seja do Fagner ou do Caetano, a gente teria que obrigatoriamente ouvir essas pessoas. E não é ao que o filme se propõe, né? Então, acho que a gente ficou muito
a gente foi junto com ele, a gente colou no que ele ofertava pra gente, sabe? Sim, mas É longo, e é extensa essa lista de coisas. Então, também perdemos, né? Tivemos que deixar para trás muitas coisas. E em relação ao esse momento final da vida dele, que está no filme, né? O que a gente escolheu foi, de fato, trazer o que ele mesmo diz, assim, que é o quanto que a obra é mais importante, a obra do artista é mais importante do que a sua vida pessoal. Então a gente tentou preservar a fala dele nesse contexto e também pensando que quando a gente ilumina isso, eventualmente a gente tira do foco a obra, que é para onde a gente quer olhar, né? Então a gente decidiu realmente privilegiar a obra, a poesia, a música, em detrimento de qualquer escolha pessoal dele, né? De ordem particular mesmo. Sim. E até a ausência, a gente tentou trazer esse olhar poético e também trazer o que é o Belchior, não só para a gente, mas como para muitas pessoas de diversas gerações, né? É uma ausência, mas é uma ausência que está muito presente, né? Você chegou a citar o Emicida e vários outros artistas que continuam dialogando e se aproximando dessa obra e dessa presença. Então, ele não sai do filme em nenhum minuto, em nenhum momento. Então, ele tem pessoas que falam, ele está vivo no filme. Não, se você prestar atenção, você percebe que ele não está ali, mas ele está ali. Ele segue presente. É uma ausência, mas é uma ausência que está presente. E como vocês, assim, antes, quando vocês começaram o projeto, Belchior ainda estava vivo. Vocês mudaram o percurso do filme com a morte dele? Vocês pretendiam fazer de uma outra forma? Porque eu fico imaginando o tamanho dessa dor também, né? Dessa partida dele, assim, para vocês. Como eu disse no começo, o projeto foi muita coisa já, né? Ele era um filme, ele foi pensado em um dado momento como uma série, depois voltou a ser um filme, e aí depois a gente mergulhou na pesquisa, e aí a pesquisa revelou para a gente também muita coisa, e a gente estava nesse processo, até que eu estava indo para São Paulo, eu estava no avião, na hora que eu pousei, em 2017, tinha uma mensagem da Nath, que era do falecimento do Belchior. E aí a gente falou, nossa, tá. E aí, primeiro, óbvio, um baque, né? O tempo do luto, né? E ao mesmo tempo, com a mesma força, uma convicção de que agora o filme fazia ainda mais sentido, sabe? De que como a gente estava olhando para a obra o tempo todo, agora ela ficava ainda mais potente, assim. E de que esse era um artista que precisava de um filme, né? Precisava de um registro, precisava de alguma coisa que trouxesse para o público a possibilidade de ver a sua grandeza. Assim. Sim. E como foi vocês duplarem, dirigirem juntos, assim? Tinha especificidade, assim, você faz isso, eu faço aquilo, vocês decidiam tudo juntos? Montanha-russa, muita conexão. Montanha-russa. E ainda mais que é um filme de muita, assim, de um trabalho muito grande de montagem, né? De material de arquivo, que eu quero falar sobre isso também, então... No primeiro momento, nós dois, né, nesse desejo de fazer isso acontecer, mas é lógico que não fomos só nós dois, muitas pessoas fazem parte desse processo, muitas pessoas importantíssimas, e todas elas, mesmo que não tivessem de imediato alguma relação com a obra do Belchior, passaram a ter, e sempre muito afeto. Eu acho que o filme, toda a construção desse filme passa pelo afeto. E a gente nunca dividiu especificamente, segmentou quem vai fazer o quê.
A gente sempre fez tudo muito junto, né? Do argumento do filme até o momento que a gente estrutura um roteiro e convida o Paulo, por exemplo, para seguir no roteiro com a gente, e ele fala, tá, mas eu vou montar o filme porque o roteiro vocês já têm, mas ao mesmo tempo a gente faz tudo junto também. O Paulo Henrique Fontinelli, que é nosso montador, roteirista junto com a gente, uma pessoa extremamente importante para esse filme. E assim outros, né, Camilo? A Isabela Mota, nossa pesquisadora. É uma super pesquisa, não, gente? Assim, porque vocês têm um material que é um material relacionado diretamente ao Belchior, mas tem uma pesquisa das imagens que, na verdade, vão simbolizar esse estado de espírito do Belchior nas canções, né? Então, que vão dar forma e vão trazer poesia para o filme. Então, acho que eram duas linhas de pesquisa diferentes, não imagino, não sei. Né? E tudo pelo E a licenciadora queria matar a gente, né? Licenciadora queria matar a gente, porque assim, ela falou, nunca licenciei tanto arquivo na minha vida, sabe? Porque é muito arquivo, a gente realmente traz muita coisa ali, né? E é isso, assim, é um trabalho de uma equipe pequena, mas ao mesmo tempo muito dedicado. Acho que só voltando a uma pergunta atrás, assim, esse lugar de dividir a direção é um lugar também de um exercício constante de renúncia e de abertura, né, à proposição do outro, assim. E eu acho que isso tem ainda uma camada extra, que é o fato de eu também ser produtor do filme. Então eu acumulo uma função hierárquica que é preponderante no filme, mas que precisa deixar de existir no momento que a gente cria junto. Né? Então, assim, em vários momentos a Nath falava, deixa o produtor fora da sala, sabe? Vamos falar aqui. Vamos... Né? Então, eu chamo ele hoje, não deixa o Camilo produtor vir hoje, deixa ele aí. Que desespero, eu fico imaginando o Camilo produtor com esse tanto de material para licenciar. Não exato, exato. Eu olhando para o orçamento, sabe? E as filmagens, né? Assim, a gente filmou, a gente tinha. Vamos trazer o Silvério, então, e essa decisão. Essa terceira camada, né? Que era o Silvério, então, e os desejos e tal. Então, equilibrar isso tudo era uma arte, né? Nesse sentido de ser o Silvério, né? A gente sempre quis trazer a palavra descolada da música, em algum momento. E pensamos em pessoas que tiveram relação com essa obra ou tivessem sido atravessadas por ela. E aí, por questões de produção, a gente teve que tomar uma decisão, uma pessoa só. E a gente entendeu que o Silvério traduzia e traduz muito do que é um artista do Nordeste, brasileiro, atemporal, um homem de fato do seu tempo, né? O Silvério tem camadas e polaridades, tanto femininas quanto masculinas, assim, ele é um artista muito completo nesse sentido, em todos os sentidos, né? E que abraçou o filme lindamente, ele não titubeou, quando a gente convidou ele ficou quietinho, e quando ele pega a palavra, ele diz que ele poderia ter feito algumas canções, porque também conta a história dele. Então, isso foi a própria vida atravessada pela obra do Belchior também, né? Enfim, que tem cantado o Belchior, que já tinha um projeto cantando Belchior. Então, né, é uma escolha que faz muito sentido, né? Que une muitas coisas, assim. E a escolha de das locações, assim, né? E dessa forma de filmar o Silvério, porque é muito potente, assim. Né, ele vai encarando a câmera, essa câmera vai aproximando muito suavemente dele normalmente, e parece que ele vai fazendo você realmente mergulhar nessa poesia, né? Aproxima, né? Sim. Eu acho assim, eu conversei bastante sobre esses trechos com vários amigos que viram, alguns críticos e tal, e assim, esse é de fato vamos colocar como o ponto mais frágil do filme, porque o resto todo do filme é o Belchior, assim, então é muita potência ali. Sim. Então, na hora que a gente decide abrir espaço para que outra pessoa entre
e para que a gente traga, como a Nath disse, essa letra descolada da música, aí é o lugar onde a gente assume o maior risco dentro do filme, né? E trazer o Silvério para a gente foi uma enormidade, assim, porque um desafio tremendo, né? Nesse lugar de risco, a gente dá a mão para alguém muito forte, né? E que abraçou o filme, que abraçou a gente, que estava com uma escuta muito pronta, assim. Então, foi um lugar de criação muito gostoso, assim, né? Então, a gente começou a pensar em várias coisas. Primeiro, a gente queria gravar no sertão. A gente queria ir para o Ceará. Impossível. Não deu. Porque a gente não tinha grana, mas, ao mesmo tempo, o Silvério estava filmando uma série enorme em São Paulo. Então, Nossa. a gente pegou o dia de folga que o Silvério tinha, assim, sabe? A gente só teve 2 dias com ele. É o dia de folga que o Silvério tem, pronto. Então, a gente, né, começou a buscar nos arredores de São Paulo, né, saindo um pouco, indo um pouco mais para o interior, paisagens que pudessem não saltar no filme, né, que pudessem compor o discurso sem representar uma nova paisagem, né, sem representar um novo lugar. Então, a gente foi para alguns lugares próximos e a gente também tinha esse desejo de criar o arco de um dia no Silvério. Né? Tem um movimento, né? Uma palavra de um artista que está em movimento. Exato, é o que está no filme, né? O Belchior em movimento é uma camada do filme que está presente o tempo todo, tanto pelas estradas quanto por ele viajando, né, do Ceará para o Rio, do Ceará para São Paulo, desses deslocamentos que ele mesmo fazia, de uma obra que se movimenta, né? Então a gente quis trazer esse arco. E aí a gente teve também, né, além, a gente já citou o Paulo Henrique Fontinelli, a Isabela como, né, preponderante na pesquisa. A gente teve uma ajuda gigante da Milena Seta, que é a diretora de fotografia desse trecho, que fez um estudo, começou a fazer um estudo profundo sobre a luz, sobre as composições dessas cenas, e que aí deu para a gente esse resultado. E a gente usou luz natural, não usamos nenhum artifício de iluminação, e pensando muito junto com a Milena, e tudo isso muito à distância, em criando uma narrativa também nesse arco que trouxe o Silvério, né? Mas sem muito ensaio, tivemos uma leitura com o Silvério, então a gente se fragiliza, mas também tem uma camada de coragem, de bancar isso, né? Sim. É isso, a gente se propôs, então vamos até o fim. Sim, mas eu gosto, sabe? Eu acho que é um momento que tem que ao mesmo tempo que te joga um pouco para fora do universo Belchior. Eu acho que talvez isso tenha sido interessante para mim, é quase um bumerangue, assim. A primeira entrada me provocou um estranhamento, não vou mentir, né? Assim, eu falei, nossa, vem um estranhamento. E aí, em alguns momentos, eu ficava um pouco na expectativa, né? Isso vai entrar, isso vai acontecer, porque ao mesmo tempo em que eu saí um pouco do universo Belchior, isso é totalmente o universo Belchior, né? O sotaque, a força. E eu não sei se vocês chegaram a ver que há pouco tempo o Silvério acabou indo fazer apresentação num programa de TV, cantou Garoto de Sorte e falou um pouco da relação dele com o Belchior. E aí eu falei, nossa, gente, talvez o filme tenha ainda trazido essa força maior para ele, com o Belchior, eu não sei o que bebe do que. Já existia, mas eu acho que talvez tenha intensificado. Claro. Algumas canções ele não conhecia, as maiores, então, as mais difíceis. Eu tenho a impressão de que estava lá na hora, eu lembrei do filme, eu falei, gente, tá vendo? Eu sabia que estava super dentro do universo, assim, né, do Belchior. Então, e acho assim, como falando agora como documentarista, né? Eu acho que a gente está sempre sujeito enfim, a ter, não vou dizer altos e baixos, mas ter momentos que talvez sejam os momentos de mais fragilidade dentro de uma obra, mas sempre são escolhas. E o importante, eu acho que é isso mesmo, né? O quanto você sabe que aquilo faz parte de uma inteireza, de uma proposta, né?
O próprio Belchior fala no filme, né? Assim, o artista ele tem que correr os grandes riscos, né? Ele tem que estar disposto a correr risco, né? É sempre uma questão de uma escolha, e o que é importante é a gente bancar as escolhas que a gente faz, né? Eu acho que sempre vai ser assim, né? Gente, eu queria só colocar que a gente já está chegando no final do tempo, mas eu acho que isso é uma curiosidade, mas que como é que se deu a liberação dessas músicas, dessas tantas músicas, assim? São todas, vocês pagaram por todos os direitos de todas as músicas, porque para quem está assistindo, e às vezes talvez não tenha um conhecimento mais específico, às vezes isso é um lugar de impossibilidade de um filme vir para a tela, né? Assim, às vezes você não consegue. Então, queria que vocês falassem um pouquinho assim de como além da pesquisa de imagens e de tudo que envolveu, com certeza, de compra de material, vocês tiveram toda a parte musical, né? Sim. No nosso caso, as imagens representam muito mais do que as músicas, né, no filme. As músicas a gente não teve, a gente teve o trabalho de uma pessoa fantástica, que é o Gustavo Montenegro, que é um licenciador especializado em música, assim, e é um cara que navegou com a gente de uma maneira muito tranquila, assim, a gente não teve nenhuma questão para liberar nenhuma música. E, inclusive, a maior parte delas está ligada a uma liberação familiar, né? E que foi também uma relação que a gente construiu ao longo dos anos. Então, quando a gente decidiu fazer o filme, a gente se aproximou dos filhos, a gente ligou para eles, a gente disse que a gente queria, o que a gente queria fazer e como, e a gente dividiu com eles os processos. A gente, ao longo do tempo, a gente avançando no roteiro, a gente avançando em imagens, em desejos, em escolhas, a gente mantinha eles atualizados. Então, essa relação, sem dúvida, ela ajudou muito, assim, sabe? Então, a gente não teve uma dificuldade muito grande com as músicas, a gente teve algumas dificuldades com a imagem, porque, de fato, porque o volume é muito maior, mas que também a gente conseguiu atravessar, assim, algumas a gente deixou para trás, outras a gente avançou, né? E é como acontece mesmo, né? Não tem jeito. A ilha de edição é esse lugar que você chora e ri ao mesmo tempo. Sim, total. E vai até o último momento. Tiveram alguns trechos do filme que a gente ficou até o fim total para fechar. Como a gente, né, base é o discurso, a base é a fala do Belchior, então as imagens às vezes caía uma, entrava outra, e vamos até o fim ali para fechar e conseguir concluir. Tem uma imagem, tem uma imagem que é muito importante e que a gente conseguiu, assim, dias antes de fechar o filme, de entregar, alguns dias antes, que é uma imagem que estava na Cinemateca. A Cinemateca estava fechada. Sim. Então, quando a Cinemateca reabriu no início desse ano, a gente entrou em contato e aí foi uma coisa de tipo, olha, então, a gente precisa agora, porque senão não tem. E a imagem dele cantando com o Fagner no da canção. Entende? Então, assim, era uma imagem crucial para o filme, é uma imagem linda, uma imagem super potente, e que a gente ficou ali até o final. Isso vai acontecer, vai ter, mas é isso. Então... E, gente, assim, para a gente, só uma última. Eu falei que era a última aquela hora, mas vou mandar uma última, porque também já é um jeito de vocês também se despedirem. Que eu acho assim: primeiro, juntar duas em uma, né? Como foi se os filhos, se os parentes acabaram assistindo numa sessão junto com vocês, se eles assistiram separado, como foi esse feedback? E se vocês têm alguma história, assim. De fã, de alguém que viu o filme e que, enfim, deu um feedback para vocês, alguma coisa peculiar, assim. Muitos, né? Os filhos sempre estiveram muito próximos, e a família que a gente visitou no Ceará, eu mantive contato com eles pelo WhatsApp, então eles não puderam vir, mas assistiram, se reuniram para assistir. E as trocas foram muito bonitas, assim, mensagens lindas.
e os filhos estavam lá com a gente na exibição aí em São Paulo, e também, na primeira vez que a gente assistiu juntos o último corte, os 4 choraram, assim, na telinha do aplicativo que a gente estava usando para fazer a videochamada. E curioso de fã, nossa, tem muitos, Camilo me lembra. Tudo muito afeto, muita beleza, assim, as trocas são muito profundas, assim, nunca nada é raso. Sempre leva a gente para um lugar de reflexão e de, nossa, que legal que a gente pôde ter a oportunidade de realizar esse filme, de tocar as pessoas, porque a gente foi tocado dessa forma e com o que a gente produziu a partir dessa troca também toca outras pessoas profundamente. Isso é muito bonito. Eu acho que tem uma coisa que é muito forte assim nesse momento em que a gente envia o corte final para a Camila e para o Mikael, né, que são os filhos mais velhos do Belchior, e que a gente se reúne para ver, e como a Nath falou, estão os 4 chorando e tal, que é um lugar também assim que a gente sempre teve muito cuidado, porque a gente sabe que a gente está invadindo a memória de alguém, sabe? A gente está entrando num território sensível, ainda mais pensando no final da vida desse artista, em como isso se deu, numa ruptura familiar, né? Em um lugar onde a gente não sabe, mas que tem mágoa, ou que tem, sabe, tristeza, ou que tem, enfim, inúmeras coisas, uma complexidade enorme, né? Que permeia toda essa relação, e é um território que a gente precisa entrar com muito cuidado, assim. Então, eu acho que para a gente esse foi o maior prêmio até hoje, sabe? De ter visto junto com eles e de termos chorado os 4 juntos, sabe? De ter reconhecido neles esse lugar, deles terem dito o tanto que a gente conseguiu traduzir a alma do pai, sabe? Eu acho que tem muita coisa ali que realmente foi muito, muito especial. E aí a primeira exibição pública que a gente fez em São Paulo, eles estavam presentes e foi uma festa, assim, realmente foi muito bonito. Eu acho que esse é o momento talvez mais forte, assim, que eu imagino que a gente vai ter de novo na sessão do Inédit, que é de ver de ter um cinema pulsando, sabe, vibrante, né, recebendo essa obra, que é um movimento que inicia tudo na gente, que é quando a gente é atravessado por isso e a gente se move para fazer um filme, e agora tem um filme que atravessa as pessoas e que elas também se movem a partir daí. Então, acho que é um ciclo muito virtuoso, sabe, que o filme propõe, assim. A gente está muito feliz. O cinema riu, o cinema chorou, o cinema cantou. O cinema termina a sessão toda cantando e vai cantando, andando, cantando. Foi muito Não, e era isso que eu ia falar. Eu ia falar, olha, claro, eu assisti o filme para a curadoria e tudo mais, e pretendo assistir na telona presencial, porque eu acho que essa experiência vai ser algo realmente muito bonito, assim. Gente, eu queria agradecer demais vocês. Então é isso, vamos aproveitar. Eu ia pedir isso para fazer um convite para as pessoas assistirem o filme no Inédit, pode ser? Claro, claro. Acho que a gente vai ter 3 sessões, né, presenciais em São Paulo. A primeira delas no dia 18, então vai ser uma alegria ter todo mundo com a gente. Vai ser uma sessão muito especial. E acho que a gente vai ter sessões online também, né? Então, para todo mundo ficar atento, quem não estiver em São Paulo vai poder assistir nas sessões online. Isso aí. Agradeço demais, Natália, Camilo, foi uma conversa super gostosa, espero que tenha sido bom para vocês. E, bom, vocês viram como é imperdível esse filme, Belchior, Apenas um Coração Selvagem, em 3 sessões presenciais em São Paulo, ou então online. Não percam, esse é o Inédit, o 14º Inédit de Brasil. Muito obrigada por vocês terem ficado aí com a gente. Tchau.